Texto Fraternizar 5, edição 171, outubro 2021. O título: O triunfo do mal cresce a um ritmo alucinante. A quem responsabilizar, Deus ou os seres humanos? Recordo-me bem daquele dia 28 de maio de 2006, em que o então Papa Bento XVI visitou o campo de concentração de Auschwitz, Polónia, o maior centro de extermínio nazista, onde foram mortos 1.100.000 pessoas, 90% das quais judeus. Depois de um pesado e prolongado tempo de silêncio, leu para o mundo um longo discurso que já levava previamente escrito para ser pronunciado naquele momento e naquele local. E entre todos os disparates teológicos que proferiu, lá estão as famigeradas perguntas típicas do cristianismo, da sua Bíblia judeu-cristã e da sua teologia deísta e idolátrica. Onde estava Deus naqueles dias? Por que ele silenciou? Como pôde tolerar este excesso de destruição, este triunfo do mal? Vai depois ainda mais longe em depravação teológica e cita como justificação o Salmo 44, sinal inequívoco de que irá morrer sem nunca ter chegado a perceber que toda a Bíblia, salmos e profetas incluídos, mas não é do que um manual de instruções do poder, sem a qual os seus sucessivos agentes históricos, os grandes e os menos grandes, ficariam a descoberto como criminosos institucionais e as vítimas deles sem o ópio que as leva a gemer e a chorar neste vale de lágrimas, mas sem nunca se rebelarem politicamente e de forma desarmada. Antes dele já havia lá ido o seu imediato predecessor, João Paulo II, polaco de nascimento, depressa canonizado após a sua morte e, desse modo, convertido num mito mais, para que jamais alguém o acuse de todos os crimes que cometeu, nomeadamente contra os milhões de vítimas da pedofilia dos clérigos católicos, dos quais foi sabedor, mas escondeu-os sob um pesado manto de silêncio que só agora começa a ter voz. Também lá esteve o seu imediato sucessor, o atual Papa Francisco, jesuíta. Os três, a uma só voz, reproduzem a mesma cartilha e interpelam Deus, o da Bíblia, sem perceberem que ele, todo-poderoso como dizem que é, só pode ser um monstro que se alimenta de gente e legitima o poder mais dos seus agentes de turno, todos criminosos institucionais, fora e acima da humanidade, por isso, todos sem salvação, uma vez que só dentro dela a salvação acontece de verdade. É por isso que perante todo o mal institucional e não institucional, hoje cientificamente produzido e organizado, aí a crescer de forma galopante nesta nossa casa comum que é a Terra, onde as alterações climáticas estão na ordem do dia e cada vez mais incontroláveis, o caso do vulcão de La Palma é um minúsculo exemplo, é imperioso perguntar: a quem havemos de responsabilizar? Deus ou os seres humanos? Os três papas antes referidos, sucessores todos de São Pedro, o negador mor de Jesus histórico e do seu projeto político alternativo ao do poder, e o seguidor mor do mítico Cristo davídico, sempre se viram para Deus,
não para eles próprios. E perplexos perguntam: onde estás tu, Senhor? E porque te silencias perante tanto mal que ocorre na história? Com este seu falar e interpelar, é manifesto que todos eles, como todos os crentes, não crentes e até ateus convictos publicamente assumidos, culpam Deus. Chegam inclusive a perguntar que mal fiz eu a Deus para que isto me acontecesse. Por isso, sempre se auto-absolvem e absolvem todos os demais agentes do poder de turno, e de tão cegos e surdos, eiros aí, geração após geração, a praticar toda a espécie de crimes institucionais, sem que os povos, suas vítimas, lhes possam ir à mão. Pelo contrário, no regime de democracia partidária, como a dos países ocidentais, estes ainda correm a votar neles, sem nunca perceberem que apenas escolhem os seus sucessivos algozes. Só seres humanos e povos que se mantêm filhos ou mulheres do nascer ao morrer, como acontece de forma paradigmática com Jesus histórico, jamais se viram para Deus que nunca ninguém viu a interpelá-lo e a acusá-lo. Pelo contrário, sempre se viram para o poder, seu Deus Todo-Poderoso e todos os seus agentes históricos, porque com a luz que é Jesus histórico, sua fé política e sua teologia, nos antípodas da fé religiosa cristã e respectiva teologia, sabem que tudo o que acontece na história é da nossa exclusiva responsabilidade, por ação ou omissão, nunca de Deus Abba Mãe, a omnifragilidade máxima que urge escutar no vento, nos sinais dos tempos e, sobretudo, no clamor do incontável número de vítimas produzidas pelo poder e seus agentes, de modo científico. Neste particular, é bom ler, escutar o meu mais recente livro e darmos-nos conta que aquela pergunta que Jesus histórico, já crucificado, instantes antes de dar um grande grito e a expirar, formula: meu Deus, por que me abandonaste? Faz explodir de uma vez por todas a Bíblia e o Deus dela, o mesmo de todas as fés religiosas e cristãs, bem como de todos os ateísmos. Por outras palavras, cabe-nos, por isso, viver na história como se Deus que nunca ninguém viu não existisse. Por outras palavras, cabe-nos viver ontologicamente sempre com Deus, somos habitados por Ele, mas existencialmente sempre sem Deus, tal e qual como o próprio Jesus histórico, o Filho de Maria, vive. É por isso que ele é o alfa e o ômega da humanidade, na sua diversidade de seres humanos e de povos. Com o meu abraço, meu beijo e a minha ternura de presbítero jornalista.